Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de compartilhar, me mande no e-mail, no Instagram, que vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E hoje é um relato, é uma história real e eu espero que vocês gostem. Então vamos à história a que interessa. Viúva Negra. Pois bem, a Mariana... ela morava numa cidade, né, e ali ninguém conhecia os parentes dela, ninguém sabia como é que ela foi parar ali e tal. Ela é uma pessoa bem, assim, não isolada, mas ela era uma pessoa bem reservada, sabe? Ela saía na rua, conversava, cumprimentava, mas ninguém sabia da vida dela ali, sabe? Como era uma cidade pequena, geralmente todo mundo sabe da vida de todo mundo, não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe ali. E na dela ninguém sabia o que acontecia ali. E ela era solteira até então, né, e ela se casou. Quando ela se casou, depois que passou 2 anos, esse marido dela simplesmente morreu. Ele simplesmente morreu, ninguém sabia, ele simplesmente começou a passar muito mal alguns dias antes dele falecer, né? E ele ia no médico, o médico passava remédio, falava, ó, você tem que tomar isso aqui, já que você tá com uma dor no peito e tal, não sei o quê. E aí era um cara saudável, um cara que comia bem, praticava esporte, sabe, trabalhava assim e tal. Então era tipo assim, bem complicado de se explicar como é que aquele cara tava doente. E o médico sempre dizia pra ele que o coração dele não tava muito bom e etc, que era até importante ele praticar exercícios físicos e etc. E assim ele fazia, né, no seu cotidiano, tomava os remédios tudo certinho e tal. Só que parecia que tava só piorando aquela situação. Então simplesmente o que aconteceu? Ele acabou tendo um infarto ali, sabe? No laudo dizem que ele teve um infarto, né? Ali, e tentaram reanimar, etc. Mas já era tarde demais, não tinha o que ser feito, sabe? Não tinha o que fazer naquela situação. O cara já tava ali, né? E nisso os moradores normal, né? Ela ficou viúva, né? E isso normal, tranquilo, nada de novidade. Até que ela arrumou um outro cara, né? Eles namoraram e tudo. E eles começaram a morar junto. Eles começaram a morar junto, né? Não se casaram no papel como o outro. Mas eles começaram a morar junto. E nisso, gente, simplesmente depois que completou exatamente 2 anos, né? Ia completar quase 2 anos. Esse cara sofreu um acidente. Ele tava de moto e um carro bateu nele e ele acabou ali, né, foi ferido e tal, ficou gravemente ferido, porém ele acabou não resistindo, ele acabou morrendo. E aí, né, a mulher já tinha perdido 2 maridos e o pessoal já dizia ali, né, que ela era viúva negra, né, o cara que se aproxima ali simplesmente vai daqui de arrasta pra cima. Só que, né, a gente pensa, é acidente, né, o cara morreu de infarto, né, ninguém controla essas coisas, né, ninguém é capaz de matar ninguém, isso não existe, né, ela não fez nada, não é culpa dela. E até aí tudo bem, né? E o interessante é também que ela reagia daquela maneira assim, quando ela ia nos velórios, assim, dos maridos dela que ela teve, ela reagia como se nada tivesse acontecido. Tipo, ela chorava assim, mas era um choro bem fraquinho, não era um choro de desespero, nossa, meu marido, essa coisa toda, sabe? Era um choro assim, só pra dizer, as pessoas diziam que era um choro só pra dizer que ela tava chorando. Mas não parecia verdade, parecia que ela já sabia que os caras iam morrer e não tava nem aí. E nisso tudo, se vocês não sabem, a mulher quando ela fica viúva, ela fica recebendo uma pensão, né? Até porque essa mulher, ela não trabalhava. Depois que ela casou, ela parou de trabalhar e ficou se dedicando à casa. E aí ela teve um 3º relacionamento, e ela não tinha filhos até então. Aí ela teve um 3º relacionamento, e nisso ela já acabou engravidando, né? Ela acabou engravidando e tal. E muitos diziam ali pra ficar preocupado, porque eu já tinha 2 maridos que já tinha de arraça pra cima. E até então, ela continuava a vida dela normal, o cara não acreditava muito nisso, né, achava que, era porque tinha que acontecer, né, são coisas que acontecem, tá tudo tranquilo. Até que, de repente, esse cara, gente, ele começou a se sentir muito mal. Um cara que era muito bem também, tipo assim, era de boa, um cara que não bebia, não fumava, não tinha esses hábitos, sabe? Ele começou a aparecer algumas coisas na pele dele. Então ele foi no médico e tudo, e o médico disse que era uma alergia. Até aí tudo bem, né? Alergia todo mundo tem. E sempre ele ficava o quê? Ele ficava doente. Por qualquer coisinha, ele ficava doente. Doente mesmo, mal mesmo, de cama, assim. E até o momento ninguém sabia o que era. E aí depois que completou quase 2 anos, a mesma coisa.
O cara, ele simplesmente foi pro hospital, vomitando, passando muito mal, assim, sabe? Ninguém sabia o que ele tinha. E ele acabou o quê? Isso mesmo, ele acabou falecendo. Nisso, já eram três, né? 3 maridos que essa mulher teve. O pessoal já tava assim, meu Deus, quem será o próximo? Né? E nisso, cidade pequena, o pessoal comenta, falando, etc. Apareceu também, ela conheceu um outro cara pela internet, sabe? Ela conheceu outro cara, que o cara foi morar na cidade dela e tudo, não sei o quê. E ele era uma pessoa bem extrovertida e tal, conversava com todo mundo. E as pessoas já tinham falado sobre o boato dela matar os seus maridos, né? De todos os maridos morrer. Que ela era considerada ali na vizinhança, né? A viúva negra, né? E então, tipo assim, o cara pensa que isso era balela, que tipo, oxe, o povo morreu, paciência, né? Vida que segue. Agora a mulher tem culpa que os outros tá morrendo, né? Só que a gente tinha avisado. E ele acabou assumindo também um filho. Ele acabou assumindo um filho que era do outro casamento dela, né? E esse cara também decidiu casar com ela. E nisso tava tudo mil maravilhas, eles ficaram juntos, tiveram vários momentos e tal. A coisa tranquila, bem, etc. E o cara acabou descobrindo que ele tinha câncer. Isso mesmo, o cara acabou descobrindo que ele tinha câncer. E não tinha o que ser feito no momento, assim, sabe? Não tinha o que fazer. O cara só descobriu que ele tava com câncer, ele fez tratamento e tudo, mas quando ele descobriu, o câncer dele já tava muito avançado. Só que até aí, ele sempre fazia exame de ano em ano, né, e nunca detectou nada. E aí, de repente, como é que ele tinha um câncer, entendeu? Ali detectado misteriosamente, né, e nisso ele foi falando com a mulher dele e tal, não sei o quê. E ele também teve um filho com essa mulher, né, ele teve um filho com essa mulher e ele estava muito preocupado, porque como é que o filho dele ia ficar sem pai, né? Então ele estava tomando todo o cuidado possível. Mas, enfim, as coisas se complicaram. Depois que ele tive esse câncer, ele começou a fazer, né, tudo lá certinho, o tratamento que precisava ser feito, mas ele estava muito mal, muito debilitado mesmo, sabe? E ele foi mesmo que ele estava se definhando, ele estava ficando numa cama, ele teve que ser internado e ele não estava aguentando mais e acabou, né, falecendo também. E nisso a mulher já tinha aquele peso e tal. E aí, o que acontece, pessoas? A mulher, depois, ela tava chorando muito, porque ela gostava muito desse cara. Ela tava chorando diferente de todos os outros que ela chorava. Ela tava chorando muito, muito, muito desesperada. E as pessoas que foram no velório e tudo, diziam que ela gritava, dizendo: por que essa maldição? Por que essa maldição? Por que veio pra mim essa maldição? Não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, será que nunca vai acabar essa maldição? E as pessoas começaram a ligar um pontinho, né? Porque, tipo assim, a família dela, ninguém sabia quem era. Ela tava ali sozinha, o que tinha acontecido, né? Então as pessoas começaram a investigar. Até que, simplesmente, ela se aproximou de uma moradora, né? Um momento ela queria desabafar com alguém, ela queria, né, ter ali uma companhia, desabafar com alguém pra saber o que fazer, né? Então, ela conversou com uma pessoa que logo falou pra outra pessoa, que falou pra outra, né? Ficou um telefone sem fio. E aí, o que aconteceu? O que as pessoas diziam? Ela, né, que contou pra amiga dela, dizia a seguinte coisa: que há muito tempo atrás, a família dela tinha feito algum tipo de pacto, alguma coisa do tipo assim. E todas as filhas mulheres carregavam um karma de que elas nunca poderiam se casar, elas nunca poderiam construir família, elas nunca poderiam ter nada disso. Porque o cara, ele ia acabar morrendo. Se ela tentasse fazer isso, o cara que ela arrumou ia morrer, entendeu? Então, tipo assim, ela ia ficar sozinha o resto da vida, ela nunca ia. E o karma dessa mulher simplesmente era o seguinte: depois, antes de completar 2 anos ou em 2 anos, as pessoas morriam. Ela nunca sabia a data exatamente que a pessoa ia morrer, mas ela sabia que era a curto prazo. E era uma coisa bem complicada, né? Porque ela falou que o último ela amava muito, ela gostava muito. E até pensava, né, como não tinha nada e etc., ela pensava que ia durar. Só que quando ele falou que ele estava com câncer, ela já tinha falado pra ele, ela nem deu esperança, ela tinha falado pra ele que ele ia acabar morrendo, assim como os outros, porque simplesmente era uma maldição da família dela. E aí ela conversou com ele, falou que, tipo assim, que ela não tinha culpa e que a culpada era ela, porque sempre que morria um, como ela não acreditava muito, pensava que isso, né, não poderia acontecer, porque era uma coisa que não foi ela que fez, foi a família dela que fez há muito tempo atrás. Então simplesmente ela pensava que não ia dar em nada, mas acabou que deu, né?
E aí ela até falou pro cara, né, e contando que tinha essa maldição, que ela não poderia se casar com ninguém e que ela não era pra se casar. Então ela ficou se culpando, ela já tinha 2 filhos e ela acabou se culpando. Essas crianças, né, cresceram, né, essas crianças cresceram, ficaram de maior e tal. E aí ela foi contar a mesma situação, né, e ela tinha medo da filha dela acontecer a mesma coisa. E adivinha? Isso mesmo. A filha dela também não acreditava nisso, né? Ainda mais que a filha dela participava da igreja e tal, etc. Então ela não acreditava nisso e ela falava que, tipo assim, se tivesse uma maldição, ela ia quebrar essa maldição, entendeu? Pra não ficar passando de gerações a gerações. E a filha dela, ela se casou e ela disse que ela via dentro da casa dela, tipo, sombras e tipo como se fosse uma sombra da morte ali à espreita, esperando. E toda vez que ela viu o marido dela, ela via que a sombra tava, tipo, nas costas do marido dela, né? Tipo, que tava sugando a energia dele. E ele sempre tava passando mal, tava vomitando e etc. E nisso ela começou, né, a chamar um pastor pra ir na casa dela, pra orar e etc. E ela foi fazendo, né, tudo um processo pra tentar quebrar a maldição, né, por conta que ela tava sabendo que aquela criatura, aquele ser da morte, sei lá o que era, né, tava tentando tirar o marido dela, porque era uma maldição, então todas as filhas mulheres, né. O outro era um menino, então ele não tinha essa maldição, só as mulheres que tinham essa maldição. E nisso ela foi fazendo tudo isso, e o marido dela, tipo, ele tava bem doente, ninguém sabia ao certo o que ele tinha, ia no médico dizer que era uma coisa, ia no outro médico dizer que era outra, e ele só ficava tomando remédio, e a cada dia que passava só piorava. Então, simplesmente, ela começou, né, a ir pra igreja, fazer tudo certinho e tudo. E toda sexta-feira, iam na casa dela, faziam uma oração, sabe? Uma oração, eles faziam um jejum, eles faziam tudo assim no decorrer da semana, pra que nada, o que tivesse ali, simplesmente saísse imediatamente ali da casa. E aos poucos foi saindo. E aos poucos também eles foram notando que, tipo, a presença que tava ali estava revoltada, né? Tava revoltada porque tava quebrando a maldição. Então eles tiveram vários conflitos também ali, né? A coisa que tava ali tava querendo causar uma intriga entre os familiares. Então foi quebrada a maldição depois de muito, muito tempo. A moça, o marido dela não morreu, ok? O marido dela está vivo. Ele está vivo, tem uma família. E simplesmente não teve mais essa maldição. Pelo menos ela acha, né, que acabou, né? A filha dela acha que acabou a maldição, porque até o momento, né, não aconteceu nada. E isso já faz um tempinho, né? Então já tinha passado 2 anos e não tinha acontecido nada. E aquela presença que ela via pela casa, ela não estava sentindo mais, ela não via mais. E aí, você já aconteceu algo parecido com você? Tem alguma maldição na sua família? É bem complicado, né, esse negócio de maldição, porque você acaba pagando por algo que você não fez, né? Alguém lá no passado fez alguma coisa, um pacto com alguma coisa, e aí tem as consequências. E aí quem acaba pagando o pato é as gerações seguintes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.